Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast sobre comportamento alimentar. Eu sou a Cris Covatti, nutricionista. Estou com a Daniela Foster, a psicóloga. E o tema escolhido de hoje é alimentação e convívio social. E aí, hein, pessoal? O que vocês acham sobre esse tema? É um tema que dá muito o que falar, né, Cris? Então, a gente pensando um pouquinho até nessas questões do dia a dia, que muitas pessoas nos falam sobre a dificuldade de mudanças alimentares aí, como que eu faço para levar uma vida, entre aspas, normal. Então, aí vem o grande questionamento. Por que a gente precisa obrigatoriamente nos dias tipo final de semana, eventos, convivência, como você falou, por que a gente precisa obrigatoriamente se sentir diferente se a gente está num processo de, ou vamos falar, né, do nome dieta, apesar da gente não gostar muito, ou da gente simplesmente querer aí ter uma vida mais saudável. Por que isso se torna tão difícil? O que eu sempre escuto em consultório, que a parte mais difícil da alimentação não é durante a semana, é os finais de semana. O problema é a minha família que não me ajuda, o problema é o convívio social, o aniversário, como lidar nessa situação. Eu acho que o primeiro ponto importante para falar é que a gente geralmente pensa que quando a gente resolve fazer dieta, que o mundo vai parar e que o mundo vai nos ajudar a fazer dieta. Que você nunca mais vai ter aniversário, que nunca mais ninguém vai te chamar para fazer, vou pôr entre aspas, uma gordice, né? Você acha que agora vai e nada vai influenciar negativamente. Só que na verdade isso é uma balela, isso é uma coisa que a gente inventa para nós mesmos, achando que vai resolver o problema, mas na verdade é que os aniversários vão continuar acontecendo, as festas vão continuar acontecendo. Agora a gente tá entrando no final do ano, aí a pessoa pensa, já não vou fazer dieta nessa época do ano, mas aí ano que vem tem carnaval, depois tem Páscoa, depois tem festa junina e vira um ciclo, né? E tem as confraternizações agora, confraternizações, né? Final de ano, e tudo isso aparece que o primeiro ponto para falar é que as coisas vão continuar acontecendo, ninguém vai te ajudar e ninguém tem a obrigação de te ajudar. Você que tem que enxergar as coisas de uma forma diferente. Exatamente. E uma coisa que eu acho bem legal de comentar, assim, é que no início, eu acho assim que toda mudança ela requer assim uma mente ativa para você se condicionar diferente. Porque no início, todo o processo é um processo que você acaba indo meio que sem consciência. Porque o teu padrão anterior, que é o padrão de comer qualquer coisa a qualquer momento com as pessoas que fazem parte da tua vida, ele é o mais normal de todos. E quando a gente olha assim, bom, eu quero mudar, eu quero fazer acontecer, e eu estou com o meu propósito de realmente dessa vez ir até o fim, ele só vai existir se você disser assim, bom, eu não posso cair nas armadilhas sociais. E isso significa tudo isso que a Cris comentou, né? Todos os eventos que estão à disposição e principalmente no final de semana. Então, se você chegar na sexta-feira e você já pensar assim, bom, mente ativa, né? O que eu, esse final de semana, tenho e que eu preciso me preocupar com? Excelente. Porque tem algum aniversário? Tem aniversário? Isso. O que você tem? Recebi convite? Será? Aonde eles querem ir? Entra lá na internet, consulta o cardápio, já começa a programar a tua mente para aquilo que é melhor você comer, aquilo que vai fazer assim mais sentido, no sentido do que realmente seria um bom cardápio para você não sair tão fora, né, da tua percepção, né, do que seria o ideal. Por quê? Porque quando você já faz essa programação, o teu cérebro já entende que ele está indo com outra cabeça na hora de chegar nesse ambiente. E você vai mais forte. Você vai aquela sensação mais forte. Não, eu vou fazer o que é preciso e ponto. Agora, se você começa com aquelas pensamento, é final de semana, né? Ninguém faz dieta no final de semana, certeza que você não vai fazer nada, que você vai entrar na jaca, não é nem pisar na jaca. Exatamente. É entrar na jaca.
Então, o que a gente fala é sempre de procurar a solução dentro do, entre aspas, do problema. Vida social não é e não deve ser um problema para você ser saudável, mas tem como você contornar algumas coisas. O que eu falo é, em todo restaurante tem opção que você pode escolher e que seja saudável, mas vai de quem escolher. Exato. Vai de você, se você acha que faz sentido, né? Ou se aquele momento pode ser também um momento de exceção, um momento que você vai comer algo que não é saudável. E a gente fala que não tem problema desde que é minoria de uma rotina saudável. Mas não é minoria na grande maioria das pessoas. E tem uma coisa que eu sempre gosto de comentar, e a gente já comentou assim em outros temas, mas reforçando, né? Imagine assim, se você entra em restrição a semana inteira, você fica ali numa restrição tão forte, e às vezes as pessoas até exageram nessa restrição, ao meu ver, né? Porque sem uma orientação, né? Sem a questão da nutricionista dizendo o que você deve ou não deve, tem gente que faz assim verdadeiros absurdos durante a semana para poder comer no final de semana. Tem. Exemplo, né? E aí, se você faz isso, eu queria chamar a atenção, depois a Cris pode até falar do ponto de vista da nutrição mesmo, né? Do efeito disso. Mas do ponto de vista psicológico, isso é um dos piores danos que a gente pode fazer para a gente mudar de hábito, porque na verdade a gente não está mudando de hábito. A gente está enganando a mudança de hábito. E esse é um processo que a gente faz sem nem perceber. Então, o que acontece? Você passa em restrição e de repente todas as calorias que você economizou, você vai lá e você come, talvez até mais do que se você tivesse comido, entre aspas, né, sem restrição. Então, entra o final de semana como compensador. Então, quando a gente fala de compensação, é muito perigoso a compensação virar a compulsão. Então, a compulsão do fim de semana eu vou beber tudo, eu vou comer tudo, eu vou... tudo aquilo que... agora tudo aquilo que eu não fiz durante a semana, porque eu me matei de treinar, porque eu me matei de alimentação, não comi absolutamente nada. Se eu for contabilizar calorias, nossa, mas então agora eu posso comer tudo, eu posso ir naquele lugar, eu posso comer uma pizza inteira, eu posso fazer qualquer coisa que não vai ter problema. E aí a pessoa não emagrece 1 grama e ela não entende o porquê. Sim. Né? E na real ela não está fazendo efetivamente nem a mudança interna, que é a mudança que a gente precisa que o nosso cérebro aprenda, e para isso ele precisa de equilíbrio. O desequilíbrio para ele não é bem-vindo numa mudança de hábito. E ainda tem o fator, né, Cris, se você quiser falar aí do fator da nutrição, de como que isso implica em tantas coisas negativas, na verdade, mais negativas do que positivas, né? A primeira colocação que a Dani até mesmo falou do que mais acontece vamos pensar um pouco em calorias, né? Cada alimento ingerido, ele fornece uma quantidade de energia que a gente chama de calorias na alimentação. Quando a gente propõe uma rotina alimentar saudável, pensando em emagrecimento, por exemplo, a gente restringe calorias para você acabar usando a gordura como energia, a gordura corporal. Então, vamos supor que eu passei um plano alimentar para você de 1.500 calorias, né? Isso é o suficiente para você perder gordura corporal. Aí você faz durante a semana 1.500, mas na sexta-feira à noite você comeu 2.500 calorias. Na sexta-feira o dia inteiro você comeu 2.500 porque na sexta-noite você saiu. No sábado, você já com esse pensamento, comeu 3.500 calorias. Domingo, 3.500 calorias. Aí o que acontece? A média disso ao longo da semana, em vez de ser 1.500, passa a ser 2.200 calorias, dividindo os a mais do final de semana para durante a semana. Aí o que acontece daí? Aí esse 2.200 não era o suficiente para você perder gordura corporal e você mantém. Algumas pessoas, como a Dani falou, exageram até tanto que o total de calorias é a mais do que a pessoa precisa e elas acabam ganhando gordura corporal ao longo dessa semana.
né? E pensando nesse desequilíbrio, quando a gente escolhe outros alimentos, geralmente a gente tende a escolher alimentos gordurosos, ou alimentos com muito açúcar, com muito carboidrato, e esquecemos às vezes até um pouco das proteínas, o que facilita ainda mais o acúmulo de gordura do que quando é de uma forma equilibrada, que tem fibras, que é os legumes e verduras, que tem proteína, né? Carne, peixe, frango, que daí diminui a facilidade de se absorver como gordura corporal. Então tem esses dois fatores aí da parte nutricional que é importante falar, que acontece, que acaba se desregulando, né? Então acaba influenciando bem negativamente, além de não ter a mudança de hábito, como a Dani falou, né? Isso eu acho que é muito importante. O que as pessoas que tentam fazer dieta, né, pensam é que falam, nossa, mas todo mundo come e eu não como, né? Ou se vê como um ET, né? Os dias de hoje eu concordo que é mais fácil você não ser saudável do que você ser saudável. E às vezes quando você é saudável, as pessoas em volta tiram sarro, né? Falam, lá vem a fitness, a fulana não come isso, mas por que você não come isso, sabe? Então hoje em dia até um preconceito das pessoas que não são saudáveis tem com quem tá mudando. E daí tem uma coisa que a Dani me falou agora que eu achei sensacional. Repete aí pro pessoal, Dani. Saiu numa revista sobre RH, quais eram assim os principais preconceitos que existiam dentro das organizações em função aí de questões comportamentais diversas. E todo mundo apostava na questão da identidade de gênero, que há um tempo atrás era tida como uma das maiores. E hoje mudou bastante. O primeiro indicador aí de preconceito é a parte aí política, né, que nós estamos passando aí por bastante discussão, né, entre direita e esquerda. Então isso acabou refletindo na questão da discriminação e inclusive gerando mais brigas. E o segundo percentual mais alto é a questão da obesidade. Então aí a gente tem um indicador que é super importante, porque, se não me engano, a política era 32%, a obesidade 26%, 27%. Então, se a gente olhar por esse lado, né, também existe não só o preconceito com a obesidade, mas o preconceito em pessoas que tentam fazer dieta dentro das organizações, tentam mudar de hábitos dentro das organizações. Aquilo que você comentou também da vergonha. Porque você... Isso, eu achei bem legal. Porque as pessoas, assim, quando elas estão colocando, né, para todo mundo, bom, eu vou fazer uma mudança na minha vida porque eu quero perder peso, porque eu quero, né, um objetivo específico, parece que aquilo gera vergonha no sentido de expor que você está acima do peso, de expor que você está obeso, que você tem realmente uma situação para resolver. E aí é muito ruim também, porque assim, toda vez que você pega alguma coisa saudável e as pessoas ao teu redor que não estão na mesma vibe que você, e elas estão ali comendo de repente um pacotinho, né, de bolacha recheada, aí fica fazendo para quem tá tentando mudar aquela coisa assim, você não vai comer mesmo uma bolacha recheada? Você tem certeza? Assim, tipo, ainda atiçando a pessoa para voltar a um padrão que é o padrão que, na verdade, ela está tentando escapar dele. Porque, infelizmente, do ponto de vista do inconsciente coletivo, e a gente já falou sobre isso, o comportamento que é o comportamento que pode me lembrar que eu estou comendo alguma coisa que não é boa, faz com que o inconsciente coletivo gere nas pessoas a obrigação de voltarem a comerem errado, mesmo que faça mal e mesmo que as pessoas entendam, né, que aquela pessoa está buscando ser saudável. Então é uma coisa meio que, assim, um oposto, né? Uma coisa meio contraditória, mas a verdade é que o inconsciente coletivo, por mais que ele não goste dos obesos dentro das organizações, ele também não incentiva uma mudança de hábito. E isso é um processo, assim, que a pessoa tem que realmente ser muito forte. E querer muito. E querer muito. E colocar isso até assim como, de novo, né? Quando eu falo da mente ativa, é justamente por isso, porque toda vez que você sai pro teu trabalho, você pode dizer, bom, hoje vai ter pão de queijo, hoje vai ter bolacha recheada, hoje vai ter chocolate circulando, vai ter, né,
como é que fala? Refrigerante, um monte de coisa. E eu vou dizer não, e se me perguntarem por quê, eu vou dizer que eu quero cuidar da minha saúde, porque a minha saúde hoje corre risco e é importante para mim. Então, assim, eu acho que não é nem usar obesidade ou não obesidade, mas é usar o fator saúde, que eu sempre sou favorável, que ele é a melhor opção para você se defender, e eu acho que também é a mais coerente, né? Porque a gente não tá falando que a estética vem antes da saúde, a saúde vem e a estética é consequência da saúde. Com certeza. E o que é importante também reforçar da mente ativa, que a Dani sempre fala, é de você pensar nas situações que você vai passar e pensar como você pode melhorar a situação. Né? Almoço de família. Será que no almoço de família não vai ter nada saudável que você possa comer? Será que vai ter uma macarronada na minha família? Será que você não pode levar um prato de salada? Se você chegar com um prato de salada pronto, ninguém vai falar nada que é porque você tá de dieta, né? É porque a fulana é chata. Não, você só tá complementando a refeição daquilo ali. Ou entre as escolhas que tem ali, muitas delas você pode dizer não, né? Então você não é obrigado a pegar tudo que tem na mesa, né? Só um pouquinho. Não, pega o que você quer realmente comer e tentar, igual a gente comentou, de ir em restaurantes. Olha as opções. O que você pode pegar que vai a favor do seu objetivo, que não vai contra. Então você tem que ter essa mente ativa constantemente no começo, até se tornar automático, né? Até essas ações serem automáticas e aí você não sentir tanta falta. E tentar, muitas das vezes, achar o equilíbrio, né? Que é uma das coisas que a gente sempre fala. Por exemplo, eu quero comer a sobremesa, e esse é o seu eu consciente falando. Então o que você pode fazer? Não exagera quando você for comer a comida salgada. Então prefira legumes, verduras e uma proteína talvez, e você não exagera e daí você come um pedaço de sobremesa, mas não de forma exagerada. Por quê? Porque não vai ser a última vez que você vai comer. Desvincular essa ideia que ser saudável é comer só coisas sem graça, ou que você nunca mais vai comer algo que você gosta, porque você vai continuar comendo uma pizza, um hambúrguer, só que de uma forma mais limitada. Sim. Porque não condiz com a realidade que você está buscando, talvez. Exato. E tem uma coisa que eu gosto de colocar assim, que é bem forte, na questão da mudança, e que a Cris já falou sobre isso. É sobre a questão assim, imaginem vocês que quando a gente passou durante N anos das nossas vidas fazendo algo que a gente já se acostumou, e aí a gente precisa mudar, a gente só vai poder, digamos assim, garantir que a gente tem mais discernimento para abrir exceções depois que a gente já transformou isso em um novo hábito. Então, para isso, no começo, a gente tem que dizer mais nãos, muito mais nãos, e talvez abrir muito menos exceções. Na minha percepção, agora eu tô falando do ponto de vista mente, tá? Então, eu não tô falando para vocês do ponto de vista motivação. Do ponto de vista mental, a mudança acontece muito mais fácil e mais sustentável quando a gente começa internalizando um novo padrão antes de abrir a exceção. Até rimou. Então pensem um pouco sobre isso. Por exemplo, o que custa ficar um mês sem comer nada de errado? Se depois desse um mês você vai ter entendido o significado real do que isso trouxe para você e que hábitos são esses. Porque daí você diz assim depois, bom, se hoje eu vou comer, como a Cris deu o exemplo, um pedaço de bolo depois do meu almoço, certo? O que é um pedaço de bolo? Né? Então, assim, a diferença é, um pedaço de bolo não são 4 fatias de bolo, que era o que de repente a pessoa estava acostumada a comer antes dela mudar e internalizar um novo hábito. Então, pensem nisso, porque talvez isso ajude vocês depois no período de manutenção, num período de longevidade, né? De realmente do quanto que você quer realmente certas coisas na sua vida e o quanto você realmente quer a exceção como exceção. É isso aí.
Então, é possível sim ter vida social e ser saudável, depende da mudança de olhar para a situação. É isso que a gente queria trazer para vocês pensarem um pouquinho e refletirem como vocês têm lidado com a vida social de vocês, qual a importância do processo de saúde ou emagrecimento na vida de vocês e tentar achar esse equilíbrio aí pessoal. Isso aí, galera. Então, até a próxima.